Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma tertúlia. Desta vez o meu convidado, meu queridíssimo amigo, já de há algum tempo, o João Caldeira. Olá João, muito bem-vindo, obrigada por ter respondido de forma positiva ao meu convite. É um prazer estar aqui consigo hoje para uma tertúlia. Como é que está? Isabel, bem, é um convite mesmo muito especial e é um convite especial também porque não só é primeiro de tudo um prazer estar aqui contigo nesta conversa, nesta tertúlia no fundo, como também foi uma oportunidade muito interessante de rever aqui esses aspectos da história da Casa de Tarot, porque às vezes fazemos as coisas e elas vão sendo realizadas, mas não refletimos tanto assim sobre elas, vamos fazendo-as. E depois percebemos que elas tiveram uma certa marca, uma certa importância, e surge um novo panorama. Olhamos para trás e é um novo panorama. E este convite fez-me refletir sobre isso, e sobre a importância que isso pode ter, o contributo, não é, que pode ter para uma perspectiva melhor do tarot, mais enquadrada, mais atual e com a riqueza que tem e que merece ser reconhecida. Até mesmo para as camadas mais jovens, porque as camadas mais jovens necessitam ter um conhecimento diferente, um conhecimento tal e qual, como estava a dizer, mais atual à nossa contemporaneidade e não àquilo que estamos habituados, cheio de preconceitos. E há aqui uma pergunta que eu gostaria de realizar. Como é que foi o seu primeiro contacto com o tarot? Uh, Pronto, isso é uma pergunta focal, de certa maneira. Foi um amigo meu que se interessava e interessa-se, eu acho que continua a interessar-se pela Cabala, e então ele tinha um baralho e começou a desafiar-me para fazermos troca de leituras com um livrinho ao lado, e assim foi, não é? Fomos fazendo as nossas leituras de tarot ao longo de muito tempo, sem pretensões, de uma forma descontraída e com amigos, às vezes, em festas, etc. Quer dizer, começando só com os arcanos maiores, porque na altura o que usávamos era o baralho Marselha, e o baralho Marselha só tem os arcanos maiores com baralhos interessantes, não é? Com cartas mais interessantes. Ah, e durante muitos anos foram só os arcanos maiores, um livro ou dois livros depois, e esta troca continuada e despretensiosa, não é? E, entretanto, surgiu essa necessidade de saber mais, certo? E como é que sentia a disponibilidade desse conhecimento cá em Portugal? Pronto, isso mexe curiosamente com toda uma história minha de preparação anterior, porque nunca, apesar de já alguns pelo caminho, amigos me terem falado porque é que não fazes tarot, a verdade é que eu comecei mais vocacionado para as artes e estive na Escola Superior de Belas Artes, estive também no Arco, quer dizer, deixei a Escola Superior de Belas Artes para entrar no ISPA, fazer psicologia, mas mantive a ligação com as artes, fui continuando a trabalhar em pintura, etc. Mantive-me realmente sempre muito ligado às artes, não é? E não só, e como em termos de psicologia me interessei, primeiro foi o Freud era aquela coisa extraordinária sobre as coisas que nós não sabíamos e que não sabíamos que não sabíamos e tudo isso, mas depois interessei-me no último ano de psicologia, interessei-me por outras alternativas terapêuticas com mais psicocorporais, não é? Pronto. E a obra do Reich, a obra dos seguidores, o Alexander Lowen, etc., o psicodrama, etc. Portanto, uma série de terapias muito mais próximas, muito mais próximas do outro, mesmo fisicamente, e toda uma outra dinâmica, e fiquei, de facto, muito encantado de onde ter, em verdade, por essas áreas, ter ido à Inglaterra, porque na altura nós cá, não só no tarot as coisas eram fechadas, como na própria psicologia, nas psicoterapias, também eram, não tínhamos muitas coisas, tínhamos algumas grandes linhas, como a psicanálise, o Carl Rogers, com as não diretivas, os comportamentais, mas depois toda esta outra linha mais
biocorporal, biopsicológica corporal, enfim, que envolvia todas estas áreas, não havia tanto, e eu fascinava-me. E então andei entre Portugal e Inglaterra a fazer uma série de coisas, e depois de acabar o curso acabei por ter uma bolsa também de estudo, e estive a fazer arte-terapia em St. Albans, na Inglaterra, no Arts College. E tudo isso foi uma ligação de arte com psicologia, arte com terapia. E, portanto, foi sempre uma área que me fascinou, e que eu continuo a ligar. E tive todo um trabalho nas escolas de enfermagem, com educadores de infância, com professores, com não sei quê, durante anos. Fiz muita formação e de atendimento ao público. Dei muita formação, acabando por dar uma formação mais empresarial, Auto-Europa, também dei formação nas áreas, não só na Auto-Europa, na questão das montagens de carros, mas também em termos de vendas de carros, e não sei, que foi, eu que pouco sei de carros, acabei por dar uma série de formações nas áreas, pronto, de carros. Para me lembrar, foi o Salvador Caetano também, onde eu estive a dar formação, atendimento, vendas, chefes de vendas. Pronto, foi uma coisa estranha, mas quem trabalha nas áreas de comunicação trabalha nestes vários níveis. E como foi tanto e foi tão intenso durante anos, chegou a uma altura em que houve ali uma paragem. E nessa paragem, em que eu quis formular o que é que eu vou fazer, porque estou cansado de tanta intensidade, tantos grupos, tantos milhares de pessoas. E então fiz um site sobre tarot. E como os meus sites tinham muitos visitantes, o Google gostava, e então começaram a aparecer clientes para tarot. Isso levou-me a rever todas as minhas questões de tarot e dizer, bom, eu quero ir mais fundo também. E é aí que, de acordo com as informações que tenho, penso nas hipóteses de Rachel Pollack ou Mary Greer. E avanço para a Rachel Pollack, peço à Rachel Pollack que me dê a formação, e ela aceita, e passamos a ter formação primeiro por telefone e só mais tarde por internet, se bem que eu pelo meio também usei o Skype para telefonar, para ser mais económico, mas era um tempo em que a primeira ligação foi pela Marconi, porque era mais barato e ainda não se usava a internet, assim, pelo menos como hoje, de maneira nenhuma, não é? Mas foi muito interessante. Foram anos com a Rachel Pollack em conversas semanais, e foi realmente um abrir de conhecimentos de tarot e um abrir para a comunidade internacional. Foi super, super interessante, super extraordinário. E pronto, e as coisas foram se abrindo, não é? E foi muito diferente, ou seja, na época foi uma ideia ou um contexto muito fora da caixa, não é? Porque na época não era aquilo que existia, tal e qual como estava a dizer, a Não, dificuldade de fazer os telefonemas, quer dizer, foi uma persistência muito grande, fazer os telefonemas, um gosto, é um foi mesmo gosto. um querer muito forte em algo que não era aquilo que estava convencionado, não é? Na altura o convencionado, o saber que existia era outro e derivava noutra área, não é? Sim, e um gosto muito grande. Eu acho que o gosto, a sensação de aventura, se eu me for identificar com algumas cartas, eu escolheria tanto o louco como o mago. O louco por me atirar para coisas sem saber o que é que elas vão resultar. E fiz várias coisas disso na minha vida. Arranquei para programas de rádio, indo diretamente à rádio. Fiz uma série de coisas, não é? Andei muito nesta área de comunicação, fazendo Quantos muitas nós é que entrevistas. levou nesse percurso todo? Porque não era fácil nessa altura ir à rádio e dizer quero fazer um programa sobre tarô, quero falar sobre tarô. Era Sobre tarot ainda bastante. não, na altura era sobre psicologia e sobre geral. Mais tarde, sim, falei sobre tarot na rádio, né, nos canais mesmo da televisão, na própria televisão, um pouco, e na internet, nos canais. Mas naquela altura foi propor, cá estou eu, quero fazer um programa de psicologia, ou primeiro que tudo foi, quero fazer rádio, e fiz um programa com entrevistas e música.
na altura ainda antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril foi um programa de psicologia com duas colegas minhas e de facto foi assim, eu entrei e fui aceito. Eu acho que gostei muito destas coisas, de entrar, falar com alguém e na altura havia esta curiosidade, ainda por cima era depois do 25 de Abril, havia muitas portas abertas, queriam-se fazer coisas, não é? Claro. E então aconteceu realmente essa abertura muito interessante, uma colaboração muito interessante e comecei a fazer rádio, não é? E esta coisa da comunicação e depois, agora mais anos depois as transmissões pela internet e tudo mais, não é? As gravações, depois as transmissões em direto, sempre uma coisa que me fascinou muito, este estar em direto, este conversar com pessoas, e foram muitas, de facto, as pessoas com que eu conversei, um trabalho um bocadinho também, entre aspas, de jornalismo, não é? E mesmo no mundo do tarot, fazendo agora aqui uma à parte, também é isso que se passa, porque o tarot tem tudo a ver com o que o João tem estado a falar. Tem a parte da arte, pelas ilustrações, tem a parte da psicologia, porque nós temos que precisar de compreender o outro, compreender as etapas do comportamento e da vida humana, e tem a parte da interação e da comunicação na forma como temos que nos saber expressar, passar a mensagem e entrar em contato. Tudo isso acabou por ser uma mais-valia que acabou por aplicar no tarot, certo? Sim, eu também fiz banda desenhada, que publiquei no Expresso e na Vista Opção e noutros sítios, em que chegou a estar presente essa banda desenhada na Fundação Gulbenkian numa exposição coletiva. Portanto, a banda desenhada também tem muito a ver com o tarot, não é à toa que a minha mentora, a Rachel Pollack, é também autora de bandas desenhadas. E quando ela esteve em Portugal, eu tive esse cuidado de também a levar a sítios que tinham a ver realmente com banda desenhada. Pronto, achei que tinha tudo a ver, levei-a até à famosa tertúlia de banda desenhada, para mim famosa porque já tem mais de 30 anos de existência e foi organizada por um amigo meu, o Geraldo Lino, e levei-a, pronto, o Geraldo Lino é de facto uma pessoa notável, aqui estamos e vamos chegar um bocadinho para o lado para que possamos ver a Rachel na tertúlia com o Geraldo Lino. Infelizmente ele já faleceu, mas teve a continuidade de, durante cerca de 30 anos, todos os meses fazer a tertúlia. Acho que em 30 anos falhou duas vezes. É um espírito daqueles de seguir com as coisas, conseguir levá-las para a frente. Esse espírito que também me inspirou bastante e que eu acho que hoje aqui continuo a procurar, pronto, usar como referência. Inspiração. É porque conheci pessoas, de facto, que eu acho que foram e que são ainda, continuam comigo, que são profundamente inspiradoras, não é? São pessoas muito queridas, não é? Algumas já me deixaram grandes saudades e que inspiraram, que me levaram a fazer coisas que se calhar eu não teria feito. Nós às vezes não pesamos bem o peso de cada uma das pessoas que vai cruzando na nossa vida, não é? É verdade. Mas, Acaba por ser nesse mas contexto que eu convidei o João para fazermos esta tertúlia, porque dentro da nossa área, na área da psicologia, do comportamento, não era uma área tão conotada, tão ligada ao tarot, porque o tarot tem todo aquele preconceito medieval e antigo que o João acabou por, no seu tempo e numa época tão difícil, pós 25 de Abril, por começar a cortar e a querer trazer novos conhecimentos e a dizer que o tarot não era aquele tabu ou aquela má imagem que está associada a ele. não é de facto, mas e há muitas pessoas de psicologia que estão interessadas pelo tarot, só que a ordem não facilita, não autoriza, é contra. As pessoas também têm medo publicamente, portanto, fazerem tarô, e portanto só há alguns psicólogos e há alguns que fazem tarô e fazem bem, porque o tarô não é nenhuma religião, às vezes isso é confundido, não é? Não é nenhuma religião, portanto não choca com, com pessoas, com hábitos, não, Isso, nem é uma com filosofia. ferramenta de procura.
e pode ser associada a coisas más e feita de maneiras más, como tudo o resto, não é? E pode ser usada fantasticamente, porque é muito bem organizado. O tarot tem arcanos maiores e menores, e aquilo é muito bem organizado, mexe muito com tudo o que existe dentro de nós. E tem sido trabalhado de muitas formas, através dos baralhos e através da procura e da escrita que é feita sobre tarot. E é fascinante. Eu tenho dedicado mais só ao tarot e não a outros oráculos, não porque não haja outros fantásticos, e há, o I Ching e outros, pronto, mas porque pede aprofundamento. E como tal, acho que estou sempre a descobrir. Eu olho para as cartas e elas estão sempre a falar coisas novas, estão sempre a dizer coisas novas. E há um psicólogo que também se tornou famoso por querer escrever um livro de tarot, que é o Art Rosengarten. O Art Rosengarten escreveu o livro Psicologia e Tarot, não tem tradução em português, está em americano, mas ele abre isso, ele abre essa porta na América, na própria América, que não é tão aberta ao tarot quanto isso, é mais aberta à astrologia e a outras coisas, mas não tanto ao tarot, mas ele abre essa porta e, e de facto é uma porta interessante. Eu já quis várias vezes falar com ele, inclusive inscrevi-me num workshop online que ele realizou, só que não acabou por não acontecer, portanto não consegui ainda falar com ele. Mas acho que ele abriu essa porta também, em termos americanos e universais, porque eu percebo que, como noutras áreas, eu estava a fazer, antes de falarmos aqui, a pensar nos paralelismos que há, e de facto, se nós pensarmos que, por exemplo, nas questões da indústria alimentar, não é? Na América, o cachorro quente, e outras coisas, mas foi tanto só o cachorro quente, teve que ser inteligentemente lançado, porque naturalmente também tinha uma história de má comida, comida mal fabricada, problemas intestinais e outras coisas muito grandes, e as pessoas não aceitavam um cachorro quente que fosse realmente bem fabricado, como era pela pessoa que acabou por marcar a presença nestas questões dos cachorros quentes e das multinacionais até. Mas ele teve que ter a sabedoria de cativar alguns médicos que habitualmente comiam lá na barraquinha de cachorros quentes dele, para irem cada vez mais comer e trazer outros médicos. E então as pessoas começaram a acreditar que havia a possibilidade de haver cachorros quentes com qualidade, com carne selecionada, e pronto. E isso ele manteve essa diretriz e conseguiu ter sucesso. E quem diz aí diz noutras áreas que tinham maus conceitos e que depois é necessário trabalhar isso, arrumar as coisas, pô-las no seu sítio. Aconteceu isso nos congelados, aconteceu isso noutras áreas. Sim, sim, isso Arrumar é um isso. ótimo paralelismo com o que nós temos atravessado no mundo do tarot. Nós temos um trabalho muito mais difícil de desmistificar todas as crenças que têm sido criadas e perpetuadas até então, não? Sem dúvida, sem dúvida. E portanto, é um trabalho, quer dizer, não é só sermos bons, ou procurarmos pelo menos sermos bons naquilo que fazemos, é também alterar a imagem, porque senão podemos ser bons e podemos não ter ninguém. É uma Isso realidade. É é uma um passo. realidade. Poderemos ser muito bons e o nosso valor acaba por não ser reconhecido, portanto, nós temos esse acréscimo de dificuldade e de trabalho sempre a ser feito. E como é que nasceu a Casa do Tarot? Pronto, depois desta primeira vinda da Rachel, dos anos que eu estive com ela, a informação, esta vinda dela em que a levei a vários sítios que eu acho interessantes, inclusive estes da banda desenhada, levei-a também ao Festival Internacional de Banda Desenhada, onde ela fez questão de estar aqui junto desta imagem da Amália Rodrigues, procurou, porque tinha. Esta vinda dela cá foi muito bem sucedida, fizemos um ótimo workshop com muita gente, e pronto, com a participação do Luís Resina, enfim, foi um ótimo workshop. Não estava aqui a procurar a imagem, não será esta,
mas correu muito bem, houve muita aderência, e é engraçado porque apesar de haver aquela dificuldade, por um lado, não é, em relação ao tarot, por outro lado, havia pessoas com uma imensa curiosidade que eram capazes de vir dos extremos de Portugal, dos Açores, etc., para ter esta oportunidade. Vir a Rachel Pollack a Portugal era, sem dúvida, uma coisa estranhíssima, não é? Pronto, ela fez a apresentação dela na Espiral, um dos sítios com que a Casa Tarot tem mantido uma colaboração muito grande, uma sala cheia, aquilo foi na sala de café, esteve cheia, esteve imensamente cheia. Era uma altura em que as pessoas tinham imensa curiosidade, podiam achar que era mau e bom, mas havia uma curiosidade imensa. Depois passou a ser conhecido o tarot, mas tornou-se banal, enquanto que aqui era especial. E, portanto, houve aqui um grande interesse, uma Também é grande outra atenção. questão com a qual nós lidamos, não é? E nós estamos aqui sempre num limbo com as falsas crenças, com o trabalhar o limpar de uma imagem, com mostrar que nós temos saber, que estudamos, que nos aplicamos, que existe muito mais para além de ler um simples livro de tarô e nos intitularmos como tarólogos. Sim, se bem que, aliás, como na psicologia, noutras áreas, um livro de tarot, um livro de psicologia, é importante, suscita-nos interesse, atrai-nos. A mim foi o que me levou a tirar o curso de psicologia, não é? Agora, claro, é muito mais longe, e mesmo quando tiramos o curso de psicologia e vamos para a prática, nas terapias temos que ter uma qualidade, uma de relação humana, de experiência, não é? Por isso, na minha vida, foram muitos anos de terapia pessoal, além de todos os cursos que fiz e todos os workshops e todas as coisas, fiz uma série de anos de terapia pessoal e, se calhar, ainda haveria outras coisas muito mais para descobrir, e há, de certeza, Temos muito sempre mais que fazer mesmo. terapia até ao fim, não é? Segundo a psicoterapia, Sim. nós temos sempre continuamente que fazer terapia. É descoberta para sempre, não É é? descoberta para sempre, E é exato. isso que nos mantém também interessados na vida, não é? Ah, Uma vez mais faz o paralelismo com o tarô, no sentido de quem começa a estudar tarô, quem quer ser bom a tarô, quem se apaixona por tarô, é estudar até ao fim. é, é. Eu penso que temos vários caminhos, podemos ir por um, por outro, em termos de oráculos, em termos de vida, não é? Mas conforme vamos aprofundando os nossos caminhos, e há pessoas que não foram para a psicologia, mas são, digamos, pessoas com um grande conhecimento de psicologia e de relações humanas. Acho que as pessoas, quando estão interessadas em aprofundar os seus caminhos, vão, de facto, aprofundando e vão nos aproximando. Até porque o tarot é isso, não é? O tarot é vida, portanto o tarot fala-nos de comportamentos, de como é que eu estou naquele momento, como é que eu estou a vivenciar determinada situação, se o meu comportamento está ajustado, se não está ajustado, o que é que eu posso melhorar. Portanto, o tarot fala-nos nisso, não é necessário ser-se psicólogo para ser um excelente tarólogo. A maior parte das vezes é preciso ser um bom ser humano, ter necessidade de aprender, ser empata, do que ter uma formação académica que depois não vamos saber aplicar porque não temos aquela vontade de relação, de comunicação, de interação com o É outro. verdade. Acontecem essas situações que são difíceis de gerir na prática, não é? São difíceis de gerir, mas é verdade. Pronto, é um trabalho. Nós vemos, já quando eu ia à Inglaterra, muitos anos atrás, para fazer lá os meus workshops, que havia lá cursos que eram só para pessoas em geral, mas, digamos, 3 anos de aprofundamento em termos de terapias, não é? Específicas de uma ou de outra área, não é? Em vez de serem 3 anos de psicologia, eram 3 anos só de psicoterapia, com todo um conhecimento mais aprofundado. Esse tipo de formação cá em Portugal não aconteceu, até mesmo agora não aconteceu tanto, mas lá sim. Aliás, no curso de terapia pela arte que eu fiz, eu não fiz o curso, fiz um curso para os europeus, foi um curso mais limitado, mas eles lá em Inglaterra têm aquele curso que não passa por ir para psicologia, né? E que dá acesso a trabalhar em hospitais psiquiátricos como arte-terapeuta ou como dramaterapeuta, lugares oficiais nos hospitais psiquiátricos e noutros sítios também. Portanto, isso ainda não aconteceu aqui em Não Portugal, só ainda não. existente das profissões lá, porque eu também já fiz formação para lá, como tenho formação em culture, que fiz de cá para lá, é outra situação que também não existe cá, e foi nessa descoberta que eu também vi
o que o João está a falar ao nível da psicoterapia. Lá pode ser psicoterapeuta independentemente de ser psicólogo. No entanto, cá, essa informação não é reconhecida. Pois existem todas essas barreiras e coisas que acredito que com o tempo serão resolvidas para bem das pessoas, de todos, dos profissionais e das pessoas, dos clientes das terapias e do tarô e da astrologia. Costumo recomendar um exercício aos meus alunos que eu acho que o João vai compreender. Para melhor compreenderem o tarô, costumo pedir-lhes que vão ao Museu da Arte Antiga e que peçam os fones, os auriculares, onde vêm as explicações dos diferentes tipos de arte e das pinturas, principalmente das pinturas, e que se foquem em frente a um quadro de que gostam, e que vejam o que é que lá está. Tentem perceber o que é que estão ali a ver. E depois ouçam a descrição do quadro e vejam, e observem quantas coisas não são visíveis ao olho nu, porque nós não temos essa percepção e o tarot faz-nos isso. Sim, o tarô, sim, sem dúvida. E notar que há muitas cartas agora. Eu acho que a arte e o tarô fazem parte, são a mesma coisa, estão ligados. O tarô é arte, não é? E o tarô o que é que faz? O tarô organizou a arte de acordo com certas simbologias e em alguns baralhos, como no baralho mitológico, com certas metáforas, não é? E de facto essa forma de organizar é uma proposta, na realidade acaba por não ser inocente, é uma proposta em que as pessoas são orientadas para uma possibilidade que vai mudando, por isso é que os baralhos vão depois mudando, vão-se criando novos baralhos, e estão a criar-se baralhos constantemente, uns bons, outros nem por isso. E de facto é interessante, mesmo quando vamos ver a arte de várias épocas, encontramos lá claramente cartas de tarô. Há claramente essas cartas estão lá representadas, não é? Isso é importante. Quem quiser verificar a importância que o tarot tem, é olhar, ele já estava na arte. Se nós virmos, por exemplo, o batismo de Cristo, há muitas representações do batismo de Cristo que têm a ver com a carta da temperança, quanto a mim, e no batismo de Cristo nós encontramos o Cristo com uma perna dentro da água e outro pé em terra, e a ser batizado pelo São João Batista naquela ligação de taças em que vem o Espírito Santo. Portanto, estas questões de simbologias e pronto, há imensas, e se nós virmos outra interessante que de momento não tenho aqui, que é a questão da papisa no tarô. Vamos encontrar na Nossa Senhora da Conceição, salvo erro, várias pinturas que têm a ver com a papisa, duas colunas de anjos de um lado e do outro e aquela meia-lua de baixo. E Portanto, podemos o ferir o tarô. nosso raciocínio para olharmos e sabermos observar e compreendermos o que é que está por trás daquilo que é visível. Afinarmos a nossa acuidade visual. E sensitiva, não é? A visual Uhum. sensitiva, porque olhamos para aquilo e temos emoções e temos sensações e às vezes até memórias, e depois as mesmas coisas em dias diferentes vão nos levar a outras coisas. Por vezes olhamos para a carta e dizemos, mas está aqui isto, eu não tinha nunca notado que estava aqui este símbolo, esta simbologia nesta carta. E o que é que isto é importante? Porque o tarô, para mim, não é só a questão de saber o destino, é saber melhorar o destino. Eu li isto há pouco, não é? Saber melhorar o destino. E isto é importante porque nos dá a noção de que, de facto, fazemos algo. Eu concordo imensamente com o que está a dizer, porque eu costumo dizer que o bom cliente é aquele que entende que tem ali à frente, e usa a analogia ou a metáfora da casca da banana, e que já sabe que tem lá à frente a casca da banana e o que é que vai fazer para contornar, se for possível, para ultrapassar, ou se tiver mesmo que cair, cair de uma forma mais suave, não sentir tanto aquela queda, ou não desesperar tanto com a queda, se a queda for muito grande. Portanto, eu concordo e acho que o uso do tarot, ou o grande uso, ou a grande magia do tarot, está exatamente aí, em termos de uma compreensão da vida, não um medo,
não uma situação tácita, mas uma situação em que eu consigo, dentro daquilo que existe, eu tenho aquele conhecimento e posso melhorar a minha condição. Isso é importante, porque senão o tarot torna-se numa crueldade. Eu vou saber que vou adoecer, que vai haver pessoas que morrem, que adoecem, que sofrem, E vou e é cruel. justificar a minha vida nesse sentido, não é? Pois há aqui coisas imensas sobre a questão da importância das crenças e a comunicação, coisas imensas e muito interessantes, que, que são importantes termos alguma consciência delas. Eu vou dando isso nas formações que dou de tarot, porque acho que as pessoas não precisam só saber as cartas, conhecer as cartas é a base, não é? Depois saber como organizar as cartas nos lançamentos também. Depois perceber toda a arte e toda a consciência vem a seguir e uma delas é o que é que nós estamos a fazer, não é? A O que é que implica responsabilidade. toda a comunicação, as palavras que usamos, é importantíssimo. E é importantíssimo para nós e para os consulentes. E pronto, e nós podemos estar a fazer tarô por várias razões, ou psicologia, ou outra coisa qualquer, ou medicina, mas as questões humanas que se colocam, penso que são as mesmas. Para Isto que é é que eu sempre estou a na base, não fazer? é? E nós temos que ter sempre em conta que são seres humanos e que estamos a tratar de emoções e pessoas com sonhos, com frustrações, compostas de tantas dinâmicas, que nós temos que ter o cuidado, primeiramente, porque elas já confiam em nós e é nós que nos procuram, portanto, nós para elas já somos uma figura de autoridade, e de que forma é que eu vou passar aquela mensagem sem fazer um mal maior, mas sim tentar ajudar e ser mais proativa na construção daquela pessoa e não o contrário. Eu costumo dizer que todo o Bontarólogo detesta dar más notícias, não é? Não é por isso que nós estudamos. Nós gostamos de uma boa consulta, é a consulta em que nós abrimos o jogo e dizemos que maravilha, ainda bem que veio. Eu acho que é um bocadinho sempre isso, ainda bem que veio, porque há sempre aquela história para mim muito engraçada das três fadas da Bela Adormecida, aquelas que lhe dão, pronto, em que há duas fadas que no batizar da Aurora lhe dão coisas muito bonitas, de beleza, disto, aquilo, e aparece a bruxa Mai, que diz que ela vai morrer aos 18 anos, e aparece a terceira fada amiga, e essa terceira fada amiga diz que ainda bem que chegou no fim, porque ela, não podendo transformar tudo o que a bruxa muito poderosa fez e a maldição que ela criou, mas como chegou no fim e pode dar os dons dela, vai resolver de que ela não vai morrer, vai sim adormecer e que depois, com toda a corte, portanto, com todos os amigos, e vai acordar 100 anos depois com o beijo do príncipe. No fundo, ela transforma esta história que podia ser terrível numa história de felicidade, porque ela só pode encontrar aquele príncipe 100 anos depois, portanto, ela vai ter mesmo que dormir os 100 anos. E é extraordinária esta questão que ainda bem que veio hoje, ainda bem que veio ter comigo, porque quando temos qualquer coisa de transformador que vai permitir àquela pessoa melhorar o seu destino, eu acho que todos nós temos isso. E então é uma oportunidade fantástica. E se as pessoas a aproveitarem não só para enganar e para o lucro, como algumas fazem, se aproveitarem para crescimento, vai ser fantástico. E esta questão do lucro e da oportunidade não é só de tarot, em todas as áreas, na medicina, na advocacia, etc. Existem os que fazem isso para lucro e os que fazem para, de facto, cumprirem a sua missão, não é? Esse é outro ponto que nós também temos sempre contra nós na nossa profissão, que é muitas das vezes dizermos que que o verdadeiro tarol, que o verdadeiro cartomante não cobra porque é um dom, e então não cobra porque o dom também lhe foi dado. Costumo dizer que realmente tem toda a razão, mas eu com o meu dom não consigo pagar as contas da casa nem os diferentes cursos que faço para tentar ser cada vez melhor, não é? Mas o psicólogo também tem um dom, o médico também tem um dom. Todas as pessoas que desenvolvem mais profundamente as suas coisas têm dons, não é? E pagam Ah, contas. Agora, há também no tarot, por exemplo, na Carta da Justiça ou no Seis de Ouros, esta noção de que tem que ser feito com equilíbrio, porque se não for feito com equilíbrio, se nós estamos a passar a mensagem aos outros de que aquilo que elas fazem com prazer não é para ser pago,
vamos estar a convidar as pessoas a morrerem de fome, a terem más condições, a desprezarem a família, e não é isso que nós ensinamos ou que nós ajudamos os outros também a percorrer o seu caminho. Portanto, não faz sentido coisas que podem ter sido usadas por outros, às vezes de uma forma também de truque, não é? Eu não lhe cobro por esta consulta, mas vou-lhe cobrar pelos banhos todos que vou fazer e pelos medicamentos e pelas coisas todas, porque você tem aqui uma série de maldições que depois só podem ser curadas dessa maneira. Isso pode ser um truque, portanto, há que limpar muita coisa, não é? Temos que limpar muita coisa porque há trabalhos muito bem feitos e muito interessantes com o tarot e vale a pena Crescimento, defender. de desenvolvimento e não com aquelas crenças que eu continuo a estar tão associado com a crença de magia, não é? Porque às vezes eu costumo brincar e dizer que virem à taróloga e não se dizer que tinha magia, como irem ao médico, o médico não passar a receita. Ainda nas crenças antigas, fazendo-se o paralelismo, é como se a coisa não fosse validada, como se tivesse ali qualquer coisa que está errada. Mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que tem que realmente existir sempre uma magia? Onde é que está o meu livre-arbítrio, a minha condição, o meu poder pessoal de conduzir a minha vida? Onde é que está o meu pagar pelos erros que cometi? Onde é que estão as minhas benesses para as coisas boas que fiz, para os meus, às vezes até sacrifícios, não é? Pois é aí que temos que abrir caminho numa série de áreas de crenças e, ao mesmo tempo, acredito que respeitar o outro, porque temos que entrar, como certos terapeutas falam, temos que ir aos infernos do outro e tirá-lo e sair com ele cá para fora. Os infernos é o reino inferior, o reino das coisas profundas, não é obrigatoriamente aquela coisa do fogo, não sei o quê, mas Mas é pode um ser muito duro, inferno, e é um inferno, porque quem é vive esse duro. registro vive num inferno, porque por dentro é um inferno, não há como dizer o contrário. É duro, de facto, sem dúvida, e temos que lá ir e trazer. Agora, na questão que a pessoa espera de que haja uma magia, eu penso que o tarol, exatamente porque não podemos dizer, isso não é nada, você vem aqui perguntar coisas que isso não é nada possível, isso não é nada assim, isso não é nada. Quer dizer, isso é desqualificar o outro na sua vida e nas suas crenças. Portanto, nós temos que, às vezes, também entrar nessas crenças, naquilo que nos é possível, e há coisas que são, porque a diferença, quanto a mim, entre uma magia e um milagre é que as magias não são aceitas pela Igreja. Se for aceitas pela Igreja, são milagres, não é? É Portanto, verdade. Nunca tinha pensado nesse ponto assim, mas realmente é uma realidade. pronto, quer dizer, se não são aceitos pela Igreja, somos queimados, mas se somos aceitos, somos de facto profetas, somos santos, fazemos milagres e sabemos de coisas extraordinárias, mas tem que ser aceito. Outro preconceito que também existe em relação ao tarô, e agora que pegou nesse ponto, é o facto de termos sido queimados, não é? Não houve tarólogos a serem queimados pela Santa Inquisição. No entanto, nós continuamos a estar nesse rol e se a Santa Inquisição fosse agora, nós seríamos queimados porque é o estigma que foi perpetuado quando a coisa não aconteceu assim. Portanto, nós temos aqui umas quantas realidades desfasadas contra as quais vamos passar toda a vida a explicar. Não, não foi isso. Pois, mas há pessoas que receiam ser queimadas profissionalmente, não é? Tenho tido amigos e coisas que preferem dizer, não me refires, não me ligas ao tarô, não sei o quê, porque têm receio, apesar de eles próprios gostarem de tarô e fazerem leituras entre eles e tudo o resto, não querem que se saiba que estão ou interessados ou ligados de alguma forma ao tarô. E Portanto, pensando isso agora nisso que está a dizer, e tem toda a razão, e pensando na história da fogueira, fazendo agora aqui o paralelismo, isso é quase uma política do cancelamento hoje em dia nas redes sociais, não é? Nós não podemos dizer que somos contra, ou que não estamos de acordo, ou que temos uma perspectiva diferente de uma determinada situação, que gera essa política do cancelamento, não é? Na fase da Inquisição ia separar à fogueira, e hoje em dia liga-se com a realidade exatamente como o João está a dizer. Não podemos dizer ou assumir publicamente que, porque existe uma política do cancelamento, isso é aquilo que ninguém quer que não. às vezes perdemos amigos, ou estamos amigos por causa disso e outras coisas, não é? Algo que também outras pessoas preferem. E, e pronto, mas é um trabalho a ser feito. Para isso há que, volto a dizer, limpar a imagem do tarot, como se limpou outras imagens de trabalhos, de indústrias, de tudo, não é? A Pronto, imagem que o João foi pioneiro
numa época tão difícil, a começar a limpar, certo? A trazer todo esse conhecimento de fora, mostrar que não, tarot não são só aquelas crenças fechadas, velhas, herméticas, antigas, desfasadas que nós tínhamos, mas que existe muito mais para além daquilo que se conhece e que tarot é vida, tarot é comportamento humano, tarot comunga de várias filosofias e em todas elas ele se pode encaixar. É verdade, é verdade. No entanto, também é verdade que encontrei, na altura, um clima de muito interesse, quer fosse Ela interesse. estava sedente, não é? De saber mais, não podia já só com aquelas velhas crenças. Havia muita gente interessada e continua a haver hoje, só que aconteceu um fenómeno interessante, não muito agradável, mas interessante, que é, começou-se a fazer tanto tarot por todo lado, cursos por todo lado, lives por todo lado na internet, tornou-se banal o tarot. E antes o tarot tinha tal magia boa, especial, atraente. E agora é banalizado, porque basta chegar a uma live qualquer e dizer a data de nascimento e não sei o quê, e tem-se ali uma espécie de mini leitura, não sei, mais outra coisa, e depois tem-se as consultas grátis e os não sei o quê mais grátis, e preço barato e não. Então banalizou-se, transformou-se o tarot numa coisa que qualquer pessoa quase pode fazer. E para que é que eu vou? E tanta gente vinha do norte e do sul e de fora e das ilhas para fazer um curso, se eu tenho aqui 10 ou 20 cursos de pessoas que fazem de todas as maneiras e feitios. Banalizou-se. Eu penso que agora a questão é mais em relação à banalização e às formas más de muitas dessas pessoas, não de todas, mas de muitas dessas pessoas. E depois, muitos dos que fazem bem acabam por ter que entrar nesse processo e perdemos-nos na multidão. Eu acho que hoje estamos perdidos na multidão. É outro fenómeno, e com o qual temos que trabalhar e aceitar e trabalhar para ele, para não ficarmos perdidos na multidão. E, quanto muito que a multidão se acumule, porque a multidão é uma coisa muito mazinha dos tempos atuais. É E existem verdade, o muitas barulho. áreas, não é? O barulho, há muito barulho. Eu acho que hoje em dia nós temos muito barulho para nos desfocarmos daquilo que realmente importa. Porque assim nós vamos ter que andar sempre, vamos andando sempre dispersos com tudo o que está à nossa volta e não nos focamos naquilo que realmente é importante e no conhecimento e no saber e na validação e na interação até pessoal e na comunicação, nas tertúlias, no partilhar do conhecimento. Tem um projeto no qual eu também participei, de que gostei bastante, foi o Internacional Tarot Summit, que aconteceu o primeiro em 2019. Foi um projeto muito grande que envolveu muitas pessoas. Quando esse projeto acontece, o Tarot Summit, e acontece via internet, basicamente, com uma grande força na internet, a Casa de Tarot, entretanto, como tínhamos falado anteriormente, ficou esta questão da dúvida de quando é que ela começa, não é? E, de facto, a Casa de Tarot começa em 2010. É digamos, com a Rachel, eu falo na ideia de uma casa de tarot, ela fala-me de que já há uma pessoa em Inglaterra que está a trabalhar nessa ideia de casa de tarot e casas de tarot, que é um senhor Marcos Ketz, com quem eu depois venho a associar, e de facto nós acabamos por, neste conjunto de energias, criar esta noção de casa de tarot. Esta associação com a Inglaterra, com a Tarosophy, acaba por se quebrar porque nós arrancamos finalmente com os encontros internacionais de tarot e o mês internacional de tarot, uma coisa, mais uma vez, uma coisa louca, pensar um mês internacional de tarot, como é que é possível? Mas fez com muita dificuldade, mas foi bastante interessante, porque o mês internacional de tarot não era só tarot, tinha esta vertente de artes, então incluía música, incluía canto, incluía arte, fez uma exposição no LX Factory, na galeria, Isso no fez ano de no ano de 2012, portanto 2010 arranca-se com a casa, em 2012, em maio, arrancamos com o mês internacional e dentro do mês internacional 4 dias dos encontros internacionais de tarot que são presenciais. Começa a aparecer a internet, inclusivamente com o grande prazer de ter o Ney Naif presente por internet,
assim como a Rachel Pollack, que também teve primeiro por internet, mas depois teve presencialmente, volta outra vez a Portugal, com a Lisa de San Croix, e depois há toda uma participação de outras pessoas de cá, de várias áreas, Paulo Cardoso, Mafalda Serrano, o Luís Resina, quer dizer, todos estes nomes importantes, interessantes, estão presentes em mesas e em workshops. Vem de fora, vem a Rachel Pollack, vem o Vítor Pramad, vem também a Lisa de San Croix. Fazem-se workshops muito interessantes, workshops de criação de cartas, workshops sobre lançamento terapêutico, fazem-se uma série de workshops, fazem-se mesas com uma série de pessoas, como eu já referi, e, portanto, de repente temos aqui uma energia muito especial e para muita gente, muito inacreditável, não é? Porque como é que é possível haver tanta gente interessada pelo tarot? E mais ainda, os encontros internacionais primeiro fazem-se num hotel, os primeiros 2 dias, num hotel em Lisboa, na 5 de outubro, e depois passam para a Universidade Lusófona, onde fazemos os outros 2 dias na Universidade Lusófona. É muito interessante, tem a presença de muita gente. Foi difícil já, tínhamos entrado num período de crise económica e não sei o quê, lutámos contra essa questão da crise, mas mesmo assim, conseguimos muita gente mesmo. E pronto, aqui, por exemplo, tivemos no mês internacional que fizemos aqui música com gongos. Houve gongos, houve piano, houve muita coisa, alguns instrumentos estranhos. Todos os fins de semana havia música e atividades, e manteve-se isso rigorosamente. Houvesse uma pessoa, houvessem 10, houvessem 20, muito interessante. Muita participação, muita gente destas áreas. E pronto, isto foi também algo extraordinário e marcante neste mundo. Claro que não teve Principalmente para a aquela tribo e o expansão. período que se atravessava, não é? Foi um período muito difícil, mas graças a várias colaborações, a Indian Rose e outras colaborações que tivemos, foi difícil. Mas mais uma vez nos deparamos com as dificuldades das crenças sobre tarot, porque a Rachel Pollack foi entrevistada quando veio cá pela Zen Energy, e foi entrevistada pela Radiodifusão Portuguesa, e nenhuma dessas entrevistas foi publicada, ou foi para o ar, por causa da questão de ser tarot. Apesar da diretora da Zen Energy ter ido entrevistar a Rachel Pollack, apesar de ter sido também entrevistada pela Mafalda Serrano para a RDP, não foi nenhuma dessas entrevistas autorizada por causa de ser tarot. Este preconceito que também impede de que se limpe questões do tarot, que se limpe isto, mas é o que é. E de qualquer maneira foi um marco muito interessante que lançou. Eu penso que isto também é Uma inspiração para nova outras visão pessoas. sobre o tarot e uma visão de que tarot é mais do que aquilo que estamos habituados ou que conhecemos ou que sabemos, não é? Tarot tem saber. É muito grande e nós podemos ir pela área, hoje em dia, daquilo que as pessoas chamam de tarosofia, uma filosofia sobre tarot, ou uma taroterapia, uma terapia pelo tarot, ou uma arte de tarot, ou outras formas, não é? O Hoje, tarot com constelações familiares, como eu também já tarot, vi, isso faz muito a nível de ah, países latinos. Tarot com psicoterapia também muito em voga nos países latino-americanos. Portanto, nós um acabamos por ter uma psicodrama, não é? diversificação tão grande dentro do mundo do tarot. Tarot com arte-terapia, cada vez aparece mais. E há Aí pouco faz falava muito sentido. dos desenhos, e é por isso que eu recomendo às minhas alunas para irem às exposições de arte. Exatamente por causa de Nisso da Silveira, que foi outra pessoa que eu também estudei dentro da parte da psicologia e que acho que desenvolveu um grande trabalho a nível dos problemas de psiquiatria através da arte.
E porque não está, e Freud com as imagens e com os arquétipos e com tudo mais, portanto, quer dizer, está tudo lá, a arte está em todo o lado no tarot, o tarot comunga de várias filosofias e de Ah, várias disciplinas. E há pouco falava nos desenhos e ter feito desenhos e suscitou-me uma curiosidade. Sendo o João uma pessoa de artes, sendo o João uma pessoa que está tão envolvida na arte, tem algum tarot desenhado por si? eu tenho, era isso que eu estava até aqui a procurar. Tenho de facto, não propriamente um tarot desenhado por mim, tem algumas cartas minhas, sim, mas tenho de facto um tarot que eu comecei há uma série de anos e que é um projeto que agora eu gostaria de facto de retomar, que é o Tarot Interminável, ou Never Ending Tarot, que já arrancou há alguns anos, há bastantes anos. Era um projeto que eu achei muito interessante e continuo a achar muito interessante. Uma das particularidades era ter cartas feitas por pessoas diferentes. Portanto, havia aqui e há neste tarot muitas participações de muita gente, inclusivamente de pessoas bem conhecidas. Uma delas foi duas até, penso eu, que foram premiadas por filmes de animação pelos Oscars da Academia. Uma delas eu lembro que foi, em que de facto pedi às pessoas autorização para usar imagens das cartas dessas pessoas e autorizaram, e aqui eu fui usando. Cá está, esta eu vou-me afastar aqui um bocadinho, vou ver se dá espaço. Este é um acetato, um dos frames de um senhor que recebeu um prémio, um Oscar da Academia por Cinema de Animação, e que aqui eu mostro que ele autorizou que isto fosse publicado como parte do Tarot Interminável. Mas houve outras contribuições muito interessantes, muito valiosas, de artistas. Por exemplo, esta outra, que é que o elefante, vê-se um pouco aqui nesta possibilidade, vê-se pouco o elefante, mas é do João Amaral, que fez este desenho. Ele publicou aqui a Viagem do Elefante, do Saramago, e então ele autorizou imagens dele para o Tarot Interminável, imagens da Viagem do Elefante. Esta é uma imagem que ele fez especialmente para mim, de autógrafo desenhado na Viagem do Elefante. E muitas outras pessoas que colaboraram com imagens muito diferentes umas das outras. Artistas diversos, por exemplo, gosto muito do meu amigo também. Aqui não vemos bem, que não é possível, mas esta imagem do abraço das crianças que eu chamei da Carta do Imperador, porque o Imperador gosta da família, o Imperador é um protetor da família, e portanto, por que não ver o lado amoroso do Imperador? Algumas das cartas E não é foram. verdade, o imperador aparece sempre representado daquela maneira imponente, não é? É, um- é, é muito, Quando no muito fundo isso é só causa. uma faceta, tal e qual como todos nós, que temos diferentes facetas. Claro, e de facto, vamos cá ver se. Não, esta não consigo mostrar, mas há de facto, não consigo mostrar com qualidade esta imagem do ermita, mas há de facto uma série de imagens que já existem, que foram feitas com outras intenções, para publicação, para muitas coisas. Por exemplo, às vezes até fotos, por exemplo, esta com o meu amigo Lino, o indivíduo que de facto fez a tertúlia da BD, que eu chamei o Dois de Paus, porque juntámos duas energias, a vontade minha numa certas áreas, a vontade dele, e esta fotografia que foi tirada numa tertúlia, mostra um bocadinho desta transformação de duas histórias numa carta, não é? Podemos ter, Exatamente. porque às vezes as cartas também nos trazem, no fundo, trazem-nos também mais do que simbologias, trazem metáforas, não é? Trazem-nos histórias mais profundas, e isso é muito interessante. Um,
E pronto, fui usando várias imagens ao longo do tempo, há algumas como esta que eu acho muito interessante, com este meu amigo, infelizmente falecido há poucos meses, o José Rui, que é um homem que faleceu com 92 anos de idade, que criou imensos álbuns de BD, alguns traduzidos em várias línguas. Tem além disso, é um pedagogo, eu continuo a dizer porque ainda continua presente para mim, um pedagogo extraordinário. E aqui temos a imagem de um álbum dele, que ele autorizou que eu usasse no Tarot Interminável, que é o Aristides Sousa Mendes, na Carta do Julgamento. E então vemos aqui esta questão do levantar, digamos, dos mortos, não é? Daquelas pessoas que vêm da guerra, do nazismo, e que são libertadas, ajudadas, encaminhadas pelo Aristides para a luz, para o sol. E percebemos que isto, simbolicamente, ele que nunca estudou tarô, tem aqui uma carta que para mim é perfeita para o julgamento, também chamada da Carta do Despertar, pela Rachel Pollack e depois por outros autores, e que é uma imagem para mim magnífica, simbólica, não é? Uma Dos vez anjos que nos mais, salvam. uma vez mais, tarot é vida, não é? Uma vez mais, E o vida, e tarot portanto é podemos bom as usar pessoas como essa perceberem vida. isso. E há anjos na Terra, quer dizer, há anjos que representam determinadas orientações terrenas, né? Em pessoas em várias áreas, na diplomacia, na política, na arte. E esta imagem é uma das imagens fantásticas desse tarot interminável. É interminável porque mesmo que termine na quantidade dos arcanos, ele continuará a ser sempre algo para continuarmos a buscar com novas imagens, novas coisas aqui com este meu amigo Zé Manel e também com o Geraldo Celino, e com esta imagem também de um álbum do Zé Manel, que também já nos deixou, com esta questão do mago, que é, aqui eu pus na versão com inglês, pus a versão inglesa, mas que é no fundo o criador, que aqui aparece como uma criança a descobrir coisas interessadas no mundo, fazendo, pronto, através da arte, criando aqui muito. Por aí adiante, há muita gente que já se prestou a colaborar, inclusive tem imagens da própria Rachel Pollack, é um baralho interessante, é um conceito que eu acho interessante. Os conceitos têm muito a ver com a Casa Tarot, porque são conceitos colaborativos, em que inclusivamente há cartas que foram, porque eu também tive um tempo de teatro, há cartas que também foram tiradas de peças de teatro como esta, não é? Esta que seria um diabo da peça Democracia. O Rui, que foi na altura meu colega, eu tive para entrar na peça, depois saí, porque também tenho uma faceta de teatro, estive no Conservatório de Teatro. Ele representa um bocado nessa peça o mau, o tentador, porque é ele que anda a puxar o, como é que se chama, o espião, não é? Que pronto, que esteve junto do próprio presidente, e ele representa uma figura do tarot, no fundo, de certa maneira, o diabo, não é? O tentador. E ele autorizou que eu usasse esta imagem dele, e pronto, isto é uma procura que vai por aí adiante. É um tarot vivo. No fundo, esse tarot é um tarot vivo, composto de várias pessoas com o nome, não é? Pessoas com significado, pessoas com relevância, o que me leva também a pensar que o que é que nós temos mais a explicar ou o que é que nós temos mais a demonstrar, não é verdade? Porque, no fundo, está provado que o tarot está em todo lado, que o tarot tem saber, que o tarot é digno e que o tarot não é aquela coisa tão complicada como nos querem às vezes fazer crer que é, não é? Não, continua a ser complicado só pela crença que fazemos das coisas, não é? Muitas pessoas, de facto, colaboraram neste tarot e que, para mim, isso é fantástico, não é? Maravilhoso, foi um feito maravilhoso e eu vou ficar à espera que seja editado este Neverending Tarot.
Houve aqui uma procura de muitas imagens, muitas coisas ligadas à própria vida e à arte em geral, enfim, porque há imensa coisa interessante. Se formos procurar, encontramos. Se olharmos com olhos de ver, com os olhos da alma, como diria o Brian Weiss e outras coisas, quer dizer, vamos encontrar muita coisa. A questão, claro que eu percebo para as pessoas, e eu vejo isso cada vez mais, que quando elas telefonam, perguntam quanto é que custa. Já não é e onde é que é. Quanto é que custa, onde é que é? Deixaram de ter a noção de o que é que eu vou fazer. Já não vão a um profissional que seja especial. Acham que é tudo igual. Já não estão interessados, não sabem, procuraram a mim, mas por acaso. Alguns não, claro, mas outros é por acaso. E então a pergunta é quanto é que custa? E isso frequentemente determina tudo. E será que não nos compete a nós, uma vez mais, mudar esse registro, no sentido de nos mantermos no nosso registro, por assim dizer, e fazer até aquela separação do trigo do joio? Porque não, se nos deixarmos, ou seja, nós caminhamos sempre numa linha muito ténue, e se nos deixarmos por vezes cair dessa linha para o lado errado, também estamos a comprometer todo o trabalho que foi feito para trás. Então, agora, se calhar aqui, compete-nos também a nós manter o nosso registro, a nossa crença e o nosso valor pessoal, não? E é uma tentação, claro, e estamos sempre ali naquela linha, eventualmente, de tentação, não é? Porque as pessoas chegam e dizem qualquer coisa como eu venho para ter a certeza de, eu venho para. E de facto, eu não posso dar a certeza, não sou Deus, não lhes posso dar a certeza de que vão vender a casa, não é? Posso lhe dar caminhos, sensibilidades, auspícios, augúrios, não é? Agora, a ideia de dar certeza e que elas procuram, e algumas pessoas dizem sim, você vai isto, você. Há coisas em que nós dizemos vai e vai, porque sabemos, sentimos, percebemos no trabalho do outro, de facto tudo se encaminha, às vezes é preciso também dizer ao outro, tu consegues, não é? Nós fazemos isso na vida em geral, tu consegues, tu vais conseguir. E às vezes é importante também, as cartas, quanto a mim, habitualmente afirmam isso, tu vais conseguir, passas por isto ou passas por aquilo e vais conseguir. Portanto, há Sem tudo, dúvida, mas há sem outras que dúvida. não temos essa certeza, essa força, não é? Mas temos pelo menos a construção. E isso leva-me até a uma questão que o João está a referir e que é muito evidente no nosso trabalho, que é a desresponsabilização pessoal. Portanto, se eu for procurar o tarólogo e se ele a partir de diz que eu não vou conseguir, então vou fazer porquê? Ou seja, voltamos novamente ao início da conversa, à sugestão, à desresponsabilização. Portanto, cada um utilizar até o significado que nós damos, ou que nós falamos, ou aquilo que nós fazemos, depois o uso, cada um é que lhe vai dar, porque também podemos ter, realmente, como o João estava a dizer, esse trabalho de coaching e de motivação. O que é que eu posso fazer melhor aqui? O que é que eu posso dar melhor de mim aqui? O que é possível eu fazer ou não? E não da desresponsabilização. Portanto, o uso cada um irá dar de acordo com aquilo que necessita, de acordo com as suas necessidades pessoais, não é? É, e é um trabalho que pede de nós, porque as pessoas às vezes dizem, mas vai ser bom ou vai ser mau? Eu vou conseguir. Disse-me isso tudo, mas vai ser bom e vou conseguir. Quer dizer, porque elas vêm muito focadas naquilo. E de facto é um trabalho que Na pede de rapidez, nós. não é? Na rapidez, nas soluções fáceis, no é ou não é, está ou não está. Sim, eu posso entender isso nas nossas vidas, nas nossas ansiedades e compreendo isso, por isso não vou dizer nunca, porque não é a minha opinião mesmo, a Claro. uma pessoa que isso é tolice, porque às vezes nós precisamos de qualquer coisa, não é? E se formos a um tarólogo ou amigo, obtemos, um tarólogo, peço desculpa, um psicólogo, obtemos aquela coisa, sim, não sei, coisa, não sei, obtemos uma conversa que chamamos de psicólogo, ou a resposta está em si, ou outra coisa. E eles vêm ao tarólogo para ouvirem qualquer coisa conforta ali o coração, não é? E às vezes pode-se fazer isso, outras vezes não se consegue tanto, e é curioso que agora, numa consulta mesmo recente, a pessoa me dizia que fazia a consulta não é porque concordasse com tudo, mas porque se sentia sempre mais tranquilo e mais satisfeito depois da consulta. E mais do que isso, fez uma coisa que eu achei muito interessante, que é perguntou-me a minha opinião como psicólogo sobre a situação, e eu dei-lhe uma opinião. E depois dei a leitura também da carta e disse-lhe que ele também tinha vindo a um oráculo para ouvir um oráculo, que, pronto, que não é uma posição científica, por assim dizer,
mas que tem cartas que incitam e que abrem outras perspectivas, mesmo que nós não a tenhamos de momento, que nós estejamos abertos. Eu acho que isso é interessante, porque as histórias em geral, e quando falamos em previsões ou coisa, é uma história, é uma construção de uma narrativa. As narrativas são muito importantes, foi algo que eu também aprendi na minha passagem por Inglaterra, porque apesar de ter ido para a arte-terapia, também estive em algumas aulas de dramaterapia e havia lá pessoas a trabalhar muito sobre as histórias, a importância das histórias na vida humana, do ponto de vista terapêutico. E de facto, estas histórias com quem nós não conversamos, elas são-nos dadas e, portanto, elas têm uma força especial em nós e ajudam-nos, ou às vezes não, depende, mas uma boa história ajuda-nos, mesmo que ela não coincida com a nossa noção do que é que vai ser, não é? E por isso, penso que o tarot tem essa possibilidade como oráculo, dá a pessoas, claro que se a pessoa for a um tarólogo daqueles que vivem para criar problemas e depois propor trabalhos para solucionar, porque o importante é criar problemas, eles fazem a consulta sempre, ou quase sempre gratuita, e depois há logo a pessoa tem, o marido vai ter de ficar muito doente, ou o filho vai ficar muito doente e precisa de uma cura, e a pessoa diz, eu não acredito nisto, mas é como nas bruxas, não há bruxas, mas pronto, não acredito nas bruxas, mas que as há. E então pagam caro. E Eu é acho que normal, isso é fazer a exploração da terrível, vulnerabilidade humana. terrível. Eu acho que é terrível. Faz-se em muitas áreas, muitas áreas. E o outro lado é as questões da magia, não é? Se a pessoa sair depois de uma consulta com uma reflexão, se calhar uma pedra, uma coisa qualquer que a ajude a ligar-se e a memorizar e a lembrar-se da consulta e ter uma ligação positiva, é bom, Não não é vamos só é cobrar fé. 2.000 euros pela pedrinha que custa 1 euro quando vamos comprar, não é? Vamos ser honestos, claro que isto tem equilíbrio, porque se a pessoa disser, é só 1 euro, só 1 euro, você vai me dar uma cura por só 1 euro. Precisa de uma série de inteligência lógica e emocional a ter com o outro e que faz parte do nosso trabalho de descoberta. E cada pessoa vai juntando o seu contributo para este mundo. Agora, não desqualificar, ouvir o outro, entrar no mundo do outro, trazê-lo também a outros mundos, é o grande desafio, não é? É o grande desafio. As cartas e os lançamentos são apenas o princípio, importantíssimo, mas é o princípio. Eu lembro-me que quando foi o primeiro congresso de tarólogos que realizámos cá em Setúbal, o João esteve presente, como sempre, tem-nos acompanhado desde o início, nem poderia ser diferente. A palestra que eu fiz foi exatamente nesse sentido e acabei por me sentir muito ligada ao João, ou sempre me sentir muito ligada ao João, por comungarmos das mesmas filosofias e por comungarmos do mesmo acreditar no tarot. E voltando novamente àquele evento que o João fez, o International Tarot Summit, que também foi um evento muito grande, que também juntou muitas pessoas, voltei novamente a falar sobre esta questão, a relação que tem que existir entre tarólogo, consulente, a questão do respeito, de compreendermos as crenças, de tentarmos dar e ser o nosso melhor, de tentar chegar ao outro, de ver aqui que a dinâmica é muito maior, ou existe uma envolvência muito maior do que saber só ler cartas, ou do que saber só interpretar as cartas, porque eu até costumo dizer que eu posso ser o melhor médico, mas não ser uma médica nada empática e metade do meu sucesso já fica perdido. Sem dúvida, até porque os médicos, mesmo hoje, com as limitações de tempo e tudo, fazem coisas um bocadinho terríveis, não é? Eu acho que fazem coisas um bocadinho terríveis. Acho que este trabalho de ligação com os outros é essencial e para médicos. Aliás, eu dei formações também, muita gente de enfermagem, estudantes e estudantes de enfermagem, enfermeiros em lares, quando nasceu a minha filha, eu estudar a formação no departamento de formação da maternidade Alfredo da Costa, dei várias formações lá sobre atendimento aos utentes, etc., com a minha grande amiga Arlete Tabreu, com quem eu trabalhei muito,
E pronto, e quero aqui relembrá-la. E de facto, esta ligação comum em todas as áreas, que é compreender e estar com o outro, é muito importante, não é? Nós, às vezes, eu vejo a diferença quando estou no comboio e é a pessoa que conduz o comboio que diz qualquer coisa, como este comboio destina-se, e a diferença entre o cuidado que foi dado àquela pessoa que, de voz automática, que a próxima estação é, quer dizer, aquela calma, aquela forma diferente da violência com que somos tratados de outra maneira. Porque é claro que o condutor do comboio é por isso que está lá, não está tanto para, mas isso torna por vezes um bocado melhor a viagem ou pior, não é? E é muito importante. Os médicos, eu acho que têm estado a descurar muito a relação com o doente de uma forma violenta. E espero que melhor, porque houve um tempo, de facto, a seguir ao 25 de Abril, que isso teve uma força muito grande, porque tinha passado o 25 de Abril, e depois, com muitas outras coisas, tem sido esquecido. Cá estamos nós para relembrar a importância das relações humanas, porque cada vez mais com a internet também vai acabando por facilitar, por ser um facilitismo no evitamento humano. Quer dizer, é muito mais fácil falarmos através de uma câmara, de um ecrã, do que estarmos a estabelecer uma ligação onde passa muito mais para além das palavras que estamos a dizer, porque numa ligação pessoa a pessoa há ali todo um envolvimento emocional, corporal, gestual que tem uma linguagem inaudível, mas que fala alto, por assim dizer, fazer aqui uma metáfora. Esta ligação por internet é bastante rica, tem sido muito rica. Claro que nada substitui nada. Portanto, a presencial é rica por ser presencial. O trabalho que eu fiz e que valorizei, que isso é profundíssimo comigo, de relação com os outros, psicoterapêutico, muito próximo, com muitos exercícios de corpo, muito trabalho de corpo, muita psicodramatização, muito tudo. É uma coisa extraordinária. E, claro, devido às circunstâncias, trabalhar pela net também permite-nos continuar, não baixar o nosso ritmo, a nossa talada. Acho que é preciso sensatez, E não é? abrir novas portas, abrir portas que não nos estariam tão Não seriam facilitadas. possíveis e que nós temos que usar e continuar a complementar, não é substituir, porque há muita ideia de substituir. Agora é inteligência artificial, agora é não sei quê. Não, claro que podem ajudar se forem complementadas. Se forem para substituir, vai dar mau resultado. Muito Eu mau costumo resultado. incluir nas minhas formações um exercício, digamos que de corpo, e perdoe-me se estou a dizer algo menos ajustado. E no Congresso de Barcelona, um exercício que eles faziam que achei maravilhoso. Dois dos participantes levaram as indumentárias do imperador e da imperatriz e convidavam as pessoas da assistência a irem até ao palco e vestirem as roupas do imperador ou as roupas da imperatriz e sentarem-se tal e qual como o imperador e como a imperatriz no trono. Aquilo para mim fez todo o sentido. Fez um sentido maravilhoso na compreensão de como é que realmente aquela mulher, aquela imperatriz se sente e de como é que aquele imperador se sente. O empoderamento que cada um sente, quer seja pelas roupas, quer seja pela cadeira, pelos objetos de figura, pela coroa. Portanto, este é outro exercício que eu acabo por incluir nas minhas formações quando lhes estou a explicar os arcanos. Porquê? Porque é muito fácil assim de compreender se eu estiver sentada e toda coberta de véus, como está a papisa, que não me sinto tão bem ou tão confiante como sente a imperatriz que acaba por estar toda a descoberto. E o João ter falado agora nesses exercícios e nessa parte do teatro e nessa parte de como é que nos sentimos e de quanto é que isso nos ajuda, fez-me sentido fazer esta parte consigo. Nós sentimos tudo o que está à nossa volta. E a Isabel faz um trabalho que eu também, de facto, achei muito interessante, que é esta ligação com a hipnose mesmo, não é? A psicologia também é a hipnose, porque a hipnose, que também é muito mal compreendida quanto a mim, há muitos preconceitos. Hoje em dia muita gente procura a hipnoterapia, mas também de uma forma que não parece sempre a melhor. Mas eu acho que a hipnose deve ser compreendida nas relações das pessoas, porque a hipnose tem a ver com o relacionamento.
E então acho que, de facto, saber sobre hipnose ajuda-nos a perceber o que é que se passa connosco a vários níveis de corpo, de mente e corpo. Porque temos que nos voltar para nós, temos que compreender o que é que se passa no meu mundo, compreender E as implicações, implicações. o que é que são as crenças? Porque nós fazemos na hipnose, provocamos com uma certa rapidez, por vezes, não é? Certos fenómenos que depois nos ajudam a compreender outros mais amplos, não é? Como as pessoas dizer que elas não vão ver, não vão conseguir ver isto ou aquilo, e elas não veem. Há pessoas que dizem, depois não vai conseguir ver o televisor que está aqui nesta sala. A pessoa acorda e não vê, e quando olha para o televisor adormece, e quando acontece a outras pessoas olhar para o televisor e adormecer, mas não é bem o caso, e as pessoas não conseguem, a crença faz, de facto, e a hipnose leva-nos a estas questões das crenças, e daí percebemos porque é que certas pessoas não veem, não percebem, não ouvem determinadas coisas. Elas estão hipnotizadas, não no sentido que as pessoas acham clássico da palavra, mas por questões de crenças. E sem compreendermos isso, não percebemos porque é que aquilo acontece, porque é que é possível que aquela pessoa não compreenda, não veja, não sinta. Pronto, e acho que a hipnose Tal e é. qual, concordo perfeitamente e não teria dito de melhor forma aquilo que o João acabou por dizer. O João tinha selecionado aí algumas imagens para nos mostrar. Eu tenho aqui uma imagem que eu gostava de mostrar, que mostra a ideia colaborativa, da Casa de Tarot. Houve esta procura para dar também credibilidade e não só, e colaboração, etc. Criaram-se os membros honorários da Casa de Tarot. Os membros honorários, penso que é bom dizer, que foram todos convidados, não foram colocados lá porque me apeteceu pôr lá esta pessoa ou aquela. Não, foram todas pessoas que foram convidadas para ser membros da casa. Já são bastantes e ainda há mais que agora vão aparecer, pessoas de vários sítios do mundo, claro que bastantes de Portugal, mas também do Brasil, da Argentina, da América, de Inglaterra, e pessoas que ainda estão para ser convidadas de Itália, enfim, pessoas que estão ainda para ser convidadas, que são pessoas que nesta fase irão ser mais mobilizadas. Eu penso que é desta noção de reunião que eu acho que é muito importante e que para mim eu ligo muito à carta do chamado julgamento, que eu gosto mais de chamar o despertar, ou reunião, reencontro, porque mesmo que ainda não estejamos lá, e mesmo que ainda não estejamos em eras de aquários, e mesmo a sério, não é? Eu acho que é este espírito de ligações, de eventos, de colaborações que foram feitas ao longo do tempo, que se fizeram tantas tertúlias, tantos encontros, tantas noites de tarô, enfim, foi muito bonito. Até porque para lá tínhamos, não é? A ideia e o movimento que tem havido a nível mundial, quer seja com os congressos, quer seja com todo o tipo de eventos que tem estado a haver, é de haver essa congregação, é de haver uma união, porque sentimos essa necessidade de estar mais unidos, de nos sentirmos acreditados, de partilhar saber, de estarmos juntos entre pessoas que pensam como nós, que mudam como nós, que acreditam como nós e que trabalham pelo tarot e para o tarot como nós, não é? E qual é o que eu acho que estamos ainda a trabalhar? É porque os tarólogos trabalham muito individualmente, não é? Acho que é esta questão. E há muitas reuniões, de facto, neste momento, então há muito essa procura, só que, ao mesmo tempo, isso, não sei, cria para ali e para lá muitos movimentos que às vezes são difíceis. Acho que o problema volta a ser a multidão. Mas pronto, é uma coisa que temos que aceitar, é um fenómeno dos tempos atuais e que vamos trabalhando. Eu penso que o que é que há que fazer? Falar mais com as pessoas, porque às vezes criamos como aqui os membros da Casa de Tarot e depois não puxamos por eles. Eu acho que isso aconteceu durante tempos, não é? Não puxamos por eles e há que puxar, há que chamá-los, há que reativar, porque todos nós nos perdemos muito. Vamos ali, vamos acolá, aconteceu aquilo, há mais agora há um workshop na net, agora há não sei o quê, agora há tanta coisa hoje em dia, em todas as áreas, que já não é a pobreza que havia antes, e portanto, quando se faz qualquer coisa, somos ricos, somos extraordinários. Hoje é
problema de há tanta coisa, onde é que eu me foco, o que é que vale a pena. E eu penso que é aí que está a necessidade do trabalho a fazer, com continuidade, com fé, porque é fácil, eu falo por mim, é fácil durante tempos perdermos essa fé pela confusão, somos chamados aqui, ali, acolá, e aquela estrela deixou de ser a nossa direção. Samsara, como se diz no budismo, nós vivemos perdidos no samsara, que é o ruído, como dizia há pouco, que está à nossa volta, que nos impede de nos focarmos e de vermos aquilo que realmente importa. Mas para atravessar esse ruído é de facto preciso muito dessa questão de fé em nós próprios, fé nos outros, fé no mundo, que é essencial, mesmo no tarot, na psicologia, não é? Porque partimos de alguns princípios, temos que partir de alguns princípios, não é? E se partimos do princípio, há vários princípios mesmo nas psicoterapias, nas terapias, nos coachings, não é? Que é como é que acreditamos o ser humano, não é? Se acreditamos que o ser humano é um ser mau, perverso, que vai ter que ser educado, percebemos que estamos a trabalhar com a pessoa que temos que domesticar, não é? Aquilo é uma fera e que tem que ser domesticada. Agora, se acreditarmos que o ser humano é um ser harmonioso e que precisa de ser alimentado nessa sua harmonia e se calhar ajudado a retomar às vezes essa harmonia, é outro posicionamento completamente diferente. Eu concordo perfeitamente, porque eu acho que nós não andamos à cabeçada porque desejamos todos, não é? Nós andamos todos na mesma procura e no mesmo caminho e às vezes não temos a sorte de nos ensinarem a tempo, ou de não sabermos mais, ou de não vermos mais, não é? Precisamos acreditar também que os outros, porque o tipo de caminho que usamos e estratégias e ferramentas e tudo vai depender de qual é a nossa crença, não é? Cada vez Porque, mais as crenças. porque se eu acreditar que os outros são maus, eu tenho que os domesticar, tenho que os levar à força, tenho que os assustar, tenho que usar aquelas estratégias do medo e do castigo. Enquanto que se acreditar que o ser humano é um ser bom, que tem que ser despertada essa natureza nele, ou então encaminhada e alimentada, então é outra forma de viver. Vivemos logo de outra forma e penso que isso é tão importante. E os anos Muito de importante, pandemia aliás. causaram tanta confusão nisso. Existem muitos estudos feitos nesse sentido, que dizem que as crenças que nós temos em relação a situações ou outras pessoas que nos vão condicionar nesse trato. No fundo, aquilo que nós temos que criar é a consciência de que somos imperfeitos e que estamos todos no mesmo caminho a aprender e questionar, ter um pensamento crítico, conseguir perceber até que ponto é que isto realmente é ou não uma realidade minha, uma realidade que me é apresentada ou algo que está desajustado, não é? Sem dúvida, não é? É uma grande chave para qual é a minha base e para onde é que eu me dirijo. Claro que sim. João, próximos projetos. Os próximos projetos, penso que um dos projetos próximos que é importante é a dinamização destas pessoas. Atualizar. Há ferramentas que surgiram, entretanto, que facilitam muito algum trabalho, porque quando isto tudo começou, havia muitas dificuldades, muita falta de recursos que não. E depois estas coisas implicam, depois então se tem que arranjar financiadores, depois isso é difícil, depois é o tarô, não são outras áreas. E houve áreas, eu lembro-me de falar isto com o Luís Resina, ele dizia, eu conseguia antes patrocínios para isto e agora não consigo, porque houve essa coisa, perdeu-se muito depois esta possibilidade. E, portanto, houve aqui muitas coisas que surgiram pelo caminho. Algumas foram ferramentas boas, positivas, que nos ajudam hoje, que nos facilitam. E então eu penso que temos que ir pelo caminho que nos é fácil, que nos é possível, que está dentro das nossas possibilidades e que tem retorno, porque temos que pensar que tem que ter retorno, senão caímos. Não há que pensar que vêm as forças celestes, podem vir, mas temos que contar com o caminho e Eu depois as costumo forças dizer celestes. que cada um tem que fazer a sua parte e que eu não É, consigo ganhar a lotaria se não jogar na lotaria. Portanto, cada um claro, faz claro, a sua parte. claro. E daí que agora o projeto é continuar a estar, a dizer estamos aqui. Primeiro, eu acho que isso também foi esquecido, sobretudo quando entrou a altura da pandemia. O estamos aqui. E a outra é reatar todas estas ligações, estas conversas com as pessoas.
penso que isso é mais, para já, é É bem maravilhoso e é suficiente. ótimo porque tudo isso já vai mover uma nova energia, vai trazer novos acontecimentos, novos conhecimentos, o Sem que é dúvida. maravilhoso. E agora, Inclusive esta conversa. Inclusive esta conversa. é verdade, nomeadamente esta conversa. E o que é que o João, como uma pessoa que tem tanto conhecimento e que está há tantos anos no tarot, diria ou daria como conselho a quem se está a iniciar no tarot neste momento? Ahm, É uma boa pergunta. Eu acho que o tarô, uma parte do tarô é aquilo que já está no nosso caminho, o que nós já aprendemos, o que nós somos. Não, acho que podemos ser ignorantes, entre aspas, a maior parte das pessoas já sabe uma coisa ou outra, mas podemos ser ignorantes em relação às cartas e aos lançamentos, e mesmo assim trazemos uma experiência de vida que é imprescindível de ligar ao tarô. Não vamos desligar, pelo contrário, vamos cada vez mais ligar as duas coisas. Portanto, quando as pessoas chegam ao tarot, é sentir isso de que, para já, aquilo que trazem vai ser respeitado e vai ser útil e importante, na aprendizagem. E depois é perceber que o tarot não é uma habilidade de memória, não é? Vamos treinar a memória de todas as cartas, de todas as coisas. Não. O tarot vai-se fazendo, vai-se descobrindo, podemos ter o livro ao lado, podemos consultar coisas, há aqui uma flexibilidade muito grande, não é? E, e isso também me parece essencial. E depois é a crença em nós próprios, no fundo, na caminhada, naquilo que gostamos. Se viemos para o tarot porque gostamos do tarot, é acreditarmos que vamos fazer dele algo importante, que depende muito do nosso trabalho e do nosso envolvimento. Pode ser. Pode ser é uma área, não é? Pode ser, eu acho que é uma área muito lúdica, de muito prazer, não é mais um peso na vida, é uma área muito lúdica que vai mergulhar em coisas profundas, e vai mergulhar com o apoio. E se temos pessoas com quem nos ligamos que também nos dão esse suporte, porque é importante, quando mexemos nestas áreas humanas, ter suporte, vai ser uma caminhada bonita. Portanto, é cuidar dessa questão do suporte, do nosso interesse, do nosso envolvimento e de um prazer também que temos. Acho que e o respeito pela nossa caminhada. No fundo, se formos buscar as cartas de tarot, encontraremos nas sabedorias várias coisas que ou já temos e sabemos que temos connosco e outras que vamos descobrir. Mas é uma caminhada muito bonita. Eu penso que as pessoas, quando entram, depois gostam e vão ficando. Tal e qual como o João dizia, porque vamos sempre descobrindo coisas novas, mas que não seja porque muitas das vezes nas diferentes formações que fazemos e nas diferentes conversas que temos, vamos descobrindo a visão de um determinado arcano pelos olhos da colega que nos dá uma visão diferente ou que acrescenta na nossa visão. Portanto, tudo se complementa, tudo se interliga e é maravilhoso. Muito obrigada por este testemunho, muito obrigada Obrigado por estar também, aqui. Isabel. É um prazer, como sempre, conversar com o João. O João tem uma sabedoria imensa. Lá está, é radialista, tem uma excelente comunicação, uma excelente forma de estar. É um ótimo contador de histórias. Foi um prazer e espero que voltemos a repetir este encontro. Muito obrigada. Também, Isabel. Temos sempre coisas para falar e eu acho que sim, vamos repetir. Eu também gostaria que para uma próxima vez tivesse a Isabel aqui a contar as suas histórias. Será um prazer. Será um prazer. Pronto, e será, vamos combinar isso. Muito Um beijinho, obrigada. um beijinho também para todas as pessoas. Beijinho.